Mercado do futebol brasileiro agitadíssimo. No vídeo de hoje do canal do Nicola, te conto sobre o início da faxina no Corinthians, que atinge Renato Augusto, Gil e Juliano. Renato Augusto já tem novo clube e o Gil trabalha com 3 alternativas na Série A. E fala também sobre o Corinthians. Já há uma posição definitiva do timão sobre Soteldo. E Rodrigo Caetano se reuniu com dirigentes do Galo e uma posição está tomada. As últimas do mercado, bastidores e muito mais. Tudo isso a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e o último pedido, deixe like, porque o YouTube reconhece os vídeos legais como os vídeos que tem muito like. Combinado? Hora de falar sobre Rodrigo Caetano. Contei para vocês que a definição sobre o futuro do Rodrigo aconteceria hoje, certo? Rodrigo se reuniu com dirigentes do Atlético e deixou clara a sua intenção de se mudar para o Corinthians. Formação importante e exclusiva, mas dirigentes do Galo deixaram claro nesse encontro que só aceitarão liberá-lo em 2023 mediante pagamento de multa rescisória. A multa no contrato do Rodrigo deixa de existir na virada do ano a partir de 1º de janeiro. O vínculo dele só se encerra em 2026, mas tem essa questão contratual da multa acabando no fim dessa temporada. Detalhe importante, uma fonte corintiana me afirmou que a multa é de 4 milhões de reais, não há nenhuma chance de o Corinthians fazer o pagamento dessa multa para ter o Rodrigo Caetano com 22 dias de antecedência. A tendência é que o Corinthians espere pelo Rodrigo Caetano durante esse período até o fim do ano. Mas, Nicola, isso não pode causar prejuízo ao planejamento do Corinthians? Na teoria, sim. Resta saber se o Timão vai conseguir estabelecer algum tipo de contato para que o Rodrigo, à distância, possa ajudar. O executivo de futebol do Galo, que está de férias, vai passar alguns dias descansando com a família na Europa. Dirigentes do Galo gostariam de mantê-lo para o próximo ano, mas ouviram nesse encontro que a intenção é se mudar para São Paulo. Ah, só mais um detalhe, o Vasco cogitou a contratação do Rodrigo Caetano, mas ao que tudo indica, a coisa deve acabar por caminhar com o Timão. Bora fechar o vídeo para responder a uma informação que surgiu nas últimas horas. Soteldo pode ser contratado pelo Corinthians. Contei para vocês na manhã dessa sexta-feira que a informação estava sendo bastante divulgada e discutida internamente. Agora, posso trazer a posição oficial. Corinthians não contratará Soteldo em hipótese alguma. Rolou uma reunião entre o presidente Augusto Melo, seus pares relacionados ao futebol, entre eles o Rubão, além do Mano Menezes, técnico do Timão, e toda a sua comissão. Uma série de nomes foram debatidos nesse encontro e perguntaram ao técnico do Corinthians se ele tem a intenção de contratar o Soteldo. O Mano foi bem categórico: não quero contratar o Soteldo. Antes desse encontro, o Mano levantou informações e ouviu várias notícias ruins sobre o comportamento do Soteldo no dia a dia. Cara que costuma chegar atrasado, tem dificuldade em se manter em forma, não aceita bem o banco de reservas, não é o perfil de jogador que o Corinthians busca. Então, posso cravar para vocês que Soteldo não será contratado pelo Timão. Por mais que o presidente Augusto Melo tenha dito na última segunda-feira que o Soteldo é um dos atletas que tem a cara do Corinthians. Se o Soteldo não vem, é possível afirmar que as coisas em relação a Gabigol seguem aquecidas. O Corinthians não desistiu da contratação do Gabigol. O pessoal da Rádio Craque Neto chegou a afirmar que o Gabigol está reformando seu apartamento em São Paulo, talvez já prevendo a mudança para a capital paulista. Não é a informação que eu tenho, mas posso assegurar para vocês que Corinthians e Gabigol continuam conversando na busca por um acerto. Só para arrematar, Robert Renan, Vinha, Ranielli, Júnior Santos e Campana são outros alvos alvinegros. Timão também discute as saídas de atletas cujos contratos se encerram em dezembro. O Maicon é a única certeza entre os 10 jogadores cujo contrato se encerra. O Maicon é o único que todo mundo quer a permanência. Os demais têm uma série de discordâncias e a tendência é que boa parte dessa galera vai embora. Bora mudar de assunto e falar sobre uma reviravolta envolvendo Robert Renan. Cheguei a contar para vocês que as tratativas do Corinthians com o Zenit para o retorno do zagueiro, revelado no próprio Timão, estavam avançadas. Mas antes de gravar esse vídeo, conversei com um dirigente corintiano e ele me assegurou que o Corinthians só terá o Robert Renan se puder contar com o zagueiro por um período superior a 6 meses. O Zenit está trabalhando com a ideia de deixá-lo no Timão de janeiro a julho, quando espera vender o jogador para um clube do futebol europeu. Nicola, mas por que o Zenit não vende o Robert Renan direto? Há uma série de restrições nas principais ligas da Europa para com clubes russos.
tudo por causa da guerra organizada ou liderada pela Rússia contra a Ucrânia. Entre vários embargos, existem também essas restrições futebolísticas. Então o Zenit, que tem uma relação boa com o Corinthians, pensou em colocar o Robert Renan por 6 meses por aqui, para que depois ele pudesse ser transferido diretamente para um grande do futebol europeu. O que eu ouvi de um dirigente corintiano é: queremos o Robert Renan, será muito bem-vindo, mas no mínimo por 1 ano. Se for para ficar 6 meses, não interessa, seria o tempo para ele chegar, se arrumar, se organizar com o sistema defensivo do Corinthians e depois ir embora. O Timão trabalha para convencer o Zenit a deixá-lo pelo menos até dezembro do ano que vem. O ponto é, no mês de dezembro, você sabe, a janela na Europa é mais fraca. Esse tipo de negociação não costuma acontecer, especialmente envolvendo muitos milhões de euros. Prometo ficar atento a essa história e qualquer novidade atualizo. Por falar no Corinthians, queria te atualizar sobre o início da reformulação alvinegra com nomes importantes e o mercado agradece. Renato Augusto, Gil e Juliano estão fora do Timão. Notícia que foi confirmada nessa sexta-feira por pessoas próximas do presidente Augusto Melo. Os 3 tinham contrato até dezembro, os 3 tinham um aval de Mano Menezes para permanecerem, mas o novo presidente quer reformular o elenco, abrindo mão dos veteranos e de jogadores caros. Renato Augusto, inclusive, já tem novo clube. Apesar de estar viajando, seu representante se reuniu com dirigentes do Flu na sexta-feira e ficou tudo acertado para um contrato de 2 anos. Resta apenas, quando o Renato voltar da viagem, que ele passe por exames médicos e assine o contrato. Já havia contado para vocês que um time brasileiro e um dos Estados Unidos tinham a intenção de contratar o Renato Augusto. O torcedor do Corinthians não deu muita bola no momento, na oportunidade para informação, mas há semanas o Fernando Diniz conversa com o Renato Augusto sobre a importância dele para o Fluminense do ano que vem, o quanto ele seria útil, o quanto ele poderia ajudar. Contrato de 2 anos, redução salarial em relação ao que ele ganha. Renato tinha algo na casa de 1.200.000 por mês no Corinthians. Imagino que vai ganhar pelo menos metade disso no Fluminense. Vai jogar menos, até porque vai estar ao lado do Ganso. A tendência até que o Diniz use um, depois use outro, talvez até dentro da mesma partida, e o Renato já está em novo clube. O Gil tem as seguintes possibilidades: Atlético Goianiense, Cruzeiro e Vasco da Gama. São os times que já demonstraram intenção em contratar o zagueiro que terminou a temporada fazendo um bom ano. Já Juliano ficou absolutamente surpreendido. Ele tinha certeza de que permaneceria no Corinthians, somente a partir de agora vai abrir tratativas com outros clubes de futebol no país. Paulinho, que não joga há um tempão, está se recuperando de contusão, deve ter mais 6 meses de contrato. O Corinthians vai fornecer, vai aceitar essa condição de mais 6 meses para que ele possa terminar a sua recuperação. É importante dizer que os clubes são obrigados a estender o contrato de atletas lesionados. Beleza? Deixa o likezão, tem uma informação exclusiva para passar para vocês importante. O Corinthians, essa informação chegou agora, o Corinthians já agendou uma reunião com o empresário do Soteldo para a semana que vem, tá? O Corinthians agendou uma reunião com o empresário do Soteldo, atacante venezuelano que pertence ao Santos. Essa reunião vai acontecer na próxima semana. E digo mais, hein? Não é uma contratação difícil de ser concluída. Por quê? Eu vou explicar. O Santos contratou o Soteldo. Qual que era o time dele no México mesmo? Vocês lembram o time do Soteldo no México? Me ajudem aí, tá? Fala aí qual que era o time do Soteldo no México. Eu não lembro qual era o time dele lá no México. O Tigres, isso, Tigres do México. Vocês sabem tudo, né? Tá? Então, olha só. O Corinthians marcou uma reunião com o empresário do Soteldo na próxima semana, tá? A negociação não é difícil de ser concluída, apesar dele ter contrato com o Santos, ter sido comprado nesse ano pelo Santos. Por quê? O Santos comprou o Soteldo junto ao Tigres do México por 4 milhões de dólares. O Santos pagou 50% do Soteldo por 4 milhões de dólares.
Se liga aí, vai acompanhando. É uma informação exclusiva, tá? Eu já havia trazido para vocês com exclusividade ontem que o Corinthians ia para cima do Soteldo, mas dependia de uma aprovação do técnico Mano Menezes. Creio eu que o Mano aprovou, porque era um nome que a diretoria tinha colocado na lista de reforços. Muito obrigado quem está comigo, quem me acompanha, e agora vem a confirmação. Já existe uma reunião agendada com os empresários do Soteldo para a próxima semana, tá? O Santos comprou o Soteldo, 50% do Soteldo junto ao Tigres do México por 4 milhões de dólares. O Santos pagou a primeira parcela do Soteldo esse ano, 1 milhão, mas o Santos ainda precisa pagar 3 parcelas ao Tigres, tá? Então, 1 tigre, 2 tigres, 3 tigres, tá? Desculpa a piada, eu não resisto. O Corinthians, tá? O Corinthians pode muito bem, né? Pode muito bem assumir essas parcelas, entendeu? Primeiro porque o Santos caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro. A receita do Santos vai diminuir de forma drástica. O Santos vai disputar, o Santos sequer se classificou para a Copa do Brasil. O Santos caiu, é claro, não tem classificação para a Sul-Americana. O Santos vai disputar um Campeonato Paulista somente e um Campeonato Brasileiro de Série B com uma receita lá embaixo, vocês sabem que cai muito de Série A para Série B, tá? O Santos, enfim, ficou muito satisfeito com o Soteldo, né, nesse último ano, nesses últimos 2 anos. O Santos pagou ao Tigres 1 milhão, tá pago. São quase 5 milhões de reais, 1 milhão de dólares. Só que tem mais 3 parcelas. Então o Corinthians pode chegar no Santos agora, ou não dá nada, assumir o salário dele e assumir a dívida. Porque eu não apurei ainda se são 3 parcelas anuais. Se forem parcelas anuais, melhor ainda. Pô, tu tá comprando um cara parcelado, tá transferindo a dívida. Sabe? Quando você pega você pega já, o cara tá vendendo ali a caranga ali, deixa comigo que eu vou pegar esse boleto é meu. Me passa esse boletaço para cá. Entendeu? Então, assim, repito, o Santos ainda deve 3 milhões de dólares ao Tigres, mas lembrando que se o Corinthians assumir essa dívida, vai estar comprando 50% do Soteldo, tá? Soteldo hoje acho que tem 26 anos, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. A idade do Jefferson Soteldo, 26 anos, tá? Vai fazer 27 em 30 de junho, tá? Em 30 de junho. Então, pode o Corinthians ficar com o Soteldo pagando 1 milhão ao Santos e assumindo uma dívida de 3 milhões, que parceladamente é 1 milhão por ano, ou pode o Corinthians não pagar nada, o Santos liberar de saco cheio de Soteldo e não vai ter como pagar 5 milhões aí por ele por ano, mais o salário, e o salário eu apuro tudo, velho. Eu apuro tudo, entendeu? Por isso que o pessoal chora, morre de inveja. Vai trabalhar, filho. Vai trabalhar. Vai trabalhar, meu irmão. Nem que seja no sofá sentado, mas trabalha, meu irmão. O Soteldo ganha 600 mil por mês. Vale? Eu não tô falando nem que sim, nem que não. Tá? O Soteldo, eu tô trazendo... Ó, a informação é taça para vocês. Deixa eu tomar aqui, ó, cafezinho. A informação... Gostei, Samir. Quem ficou até o fim pegou essa exclusiva, tá? Então, assim, são 26 anos. Um abraço ao Felipe Guedes. É um jogador que no Santos, em 1 ano e meio, marcou 1 gol,
e deu 8 assistências, tá? Aliás, nessa temporada, não, acho que no ano passado ele deu assistência também. É um gol em 1 ano e meio, e nesse ano de 2023, o Soteldo marcou 1 gol e deu 8 assistências. Então, assim, o forte do Soteldo não é fazer gol, entendeu? Já saibam disso. Só que é um cara que